Alô, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Estamos dando início a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua, o podcast da Ponta. Se você ainda não conhece, está disponível tanto no YouTube quanto no nosso Spotify. Eu sou Milena Marzoc, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Estou aqui hoje como apontadora ou apresentadora desse podcast e a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com você que é amante da pecuária, assim como nós. Como de costume, nós temos sempre um convidado e aqui nós queremos sempre debater assuntos práticos, teóricos, que você consiga aplicar na sua propriedade. A nossa pauta de hoje vai ser sobre a importância do investimento em pesquisas na universidade e o nosso convidado é o professor Mário Chisotti, da Universidade Federal de Viçosa. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Mário, seja bem-vindo. Olá, um prazer. Obrigado por ter topado e participar do nosso podcast. É ótimo. Eu que agradeço o convite. Legal. Então, vamos aí às apresentações do professor Mário. Bom, ele é graduado, tem um mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Também tem um pós-doutorado em produção de ruminantes pela mesma universidade e em Meat Science na Iowa State University nos Estados Unidos. Acho que foi um doutorado sanduíche, é isso, Mário? Foi um sabático, um período Um sabático. sabático. Legal. Ele já atuou como professor adjunto na Universidade Federal de Lavras, na Universidade Federal do Vale do São Francisco e também na UFV. Foi presidente da comissão de pesquisa do Departamento de Zootecnia da UFV e coordenador da comissão de ética no uso de animais de produção e experimentação. Também é membro do INCT Ciência Animal, colaborador do Frigorífico Escola da UFV e do Laboratório de Ciência da Carne também da UFV. É bolsista produtividade do CNPq nível 1A e atua nas linhas de pesquisa relacionadas à bioenergética, exigências nutricionais, inteligência artificial e modelagem da produção animal, fisiologia do crescimento, ciência da carne e zootecnia de precisão. E atualmente ele é diretor do Centro de Ciências Agrárias da UFV. Então, depois desse currículo extenso aqui que a gente tentou resumir, novamente seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Mário, vamos explicar aí para os nossos ouvintes um pouquinho quando a gente fala da importância da pesquisa científica na universidade relacionada à pecuária, né? Então, os objetivos da pesquisa são vários. Quando a gente fala de pecuária, a gente tem várias frentes para poder atuar. E aí, se pudesse elencar algumas, eu elencaria o melhoramento genético, a nutrição animal, a saúde animal, a parte da sustentabilidade, qualidade e segurança alimentar, que são, assim, macro temas, que está tudo relacionado ao desempenho, porque o nosso objetivo é sempre que o animal desempenhe melhor, a gente consiga produzir mais em menores áreas cada vez mais, certo? Certíssimo. E Então, você elenca aí essa parte da importância da pesquisa científica. Milena, acho que a pesquisa, né, ela é fundamental para o avanço da pecuária. A gente não atingiu, né, o patamar que a gente atingiu em termos de produção de carne se não fosse a pesquisa, isso sem dúvida, né? Acho que a gente saiu na década de 80 numa produção muito aquém, onde a exportação nem fazia parte da pauta, né, para hoje nos tornarmos o maior fornecedor de proteína animal do mundo, o maior exportador de carne bovina do mundo. Isso veio à toa, veio fruto de muito investimento, né, muita inovação para adaptar essa pecuária à condição tropical, né? E se não fosse a pesquisa, acho que dificilmente a gente teria avançado na velocidade que a gente avançou. Então, você mesmo já elencou, a gente começou com um avanço muito, muito rápido, muito expressivo, né, na questão do melhoramento genético. O melhoramento genético, ele vem de pesquisas que foram realizadas e como a gente faz essas avaliações, né, melhorando as nossas técnicas para selecionar animais melhores. E a universidade teve um papel crucial em treinar, em capacitar, né, profissionais habilitados a dominarem essas técnicas e, assim, conseguir escolher animais superiores, né, avançar na questão do melhoramento. O Brasil hoje colhe os frutos, temos uma genética de ponta, né, de fato, graças, né, a essa capacitação, a toda essa mão de obra, né, que foi qualificada e que hoje faz a diferença aí no mercado. Depois a gente pode elencar, né, alguns tabus ou paradigmas que a gente quebrou ao longo do tempo com a pesquisa, né, que seria o fato da pecuária tropical ser muito extensiva. A gente tinha um sistema, né, se a gente pensar também nessa década de 80, o uso de suplementação mineral, correção, a nutrição do gado é bem diferente
da nutrição que a gente tem hoje, né? E isso também é um exemplo claro de como a pesquisa, né, avançou, né, ou propiciou aí crescimentos na, na eficiência animal, né? Então, suplementar o animal a pasta é algo impensável. Confinar o animal nas condições de Brasil também era muito pouco pensado, muito pouco discutido, mas a pesquisa veio mostrando, né, que seriam alternativas viáveis. Então, a gente desenvolveu pesquisas de como a gente poderia suplementar, o que a gente deveria corrigir, e todo esse avanço trouxe, né, um ganho enorme em produtividade que nos permitiu nos tornar mais competitivos, mais sustentáveis e alcançar hoje o patamar que a gente tem em termos de produção animal. A questão do confinamento hoje também, né, ele tem crescido bastante, e hoje a gente tem também sistemas nutricionais totalmente nacionais, né, desenvolvidos para animais tropicais, né? A gente pode citar como exemplo aqui o sistema BR-Forte, do qual a gente faz parte, que surgiu dessa necessidade, né? A gente tem animais diferentes, com exigências diferentes, num sistema de produção diferente, e que a gente precisa entender, a gente precisa pesquisar. E ao avançar no conhecimento, a gente consegue formular uma dieta muito melhor, a gente consegue ser muito mais eficiente, né, no sistema de produção e, consequentemente, isso vem avançando, né? E cada vez mais a gente tem intensificado a nossa produção, fruto, né, do nosso conhecimento de como alimentar melhor esses animais. E, né, passando para o futuro, né, onde a gente está, a gente avançou muito, mas continuamos a avançar, né? E acho que agora a gente vem aí numa nova fronteira, que seria, né, a pecuária digital, a zootecnia de precisão, né, que são novas ferramentas que vão se disponibilizando, nas quais, quando a gente desenvolve, consegue melhorar o nosso monitoramento, a gente também consegue ganhos adicionais que vão contribuindo aí para uma pecuária cada vez mais eficiente e sustentável. Então, a pesquisa é fundamental e vai continuar sendo, né? A gente costuma brincar que a carne que a gente produzia 10 anos atrás, ela é bem diferente, e a carne que a gente produz hoje, certamente, será diferente da carne que a gente vai ter daqui 10 anos. Então, a gente precisa desse avanço, a gente precisa de mais conhecimento para conseguir, né, essa inovação e causar diferença, né? Produzir aí com melhor qualidade, com maior eficiência. Com certeza, Mário, acho que sua fala aí foi essencial, porque tudo nasce da pesquisa, né? E a gente sabe que as pesquisas estão dentro das universidades, também existem centros experimentais de pesquisas destinados exclusivamente à agropecuária, no caso da Embrapa, por exemplo, no Brasil, mas as universidades também têm um papel muito importante, né? A gente tem cursos na área de ciências agrárias muito fortes em várias universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais, e a pesquisa ela vem dando muita força, principalmente nesses polos, né, nesses campos que tem esses cursos. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal e como que funciona a pesquisa dentro das universidades, quando a gente fala assim de uma forma mais detalhada. Então, as universidades, né, assim, da área de ciências agrárias, né, por exemplo, as universidades agrárias, elas foram construídas em cima do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente, para fazer um bom ensino, a gente tem que ter uma boa pesquisa. O exemplo clássico aqui na Universidade Federal de Viçosa, ela sempre se preocupou muito com isso, né? Da gente ter a questão experimental muito bem avançada, para que com isso a gente consiga ensinar melhor e fazer uma extensão de melhor qualidade. Então, a pesquisa é fundamental para os outros dois pilares, né? E com o passar do tempo, a gente, né, hoje agrega um outro pilar, um outro componente, que seria a inovação, né? Que vem junto com esses outros três, compor aí a nossa demanda em termos de informação, né? Para que a gente avance no conhecimento, né? Conquistando, formando novos produtos, mudando a forma como a gente vem produzindo e adicionando ganhos aí aos sistemas produtivos. Nas universidades, né, a pesquisa é realizada dentro dos programas de pós-graduação. Então, os programas de pós-graduação, a gente seleciona alunos que se destacam aí durante a graduação para continuar, né, nos estudos e aperfeiçoar aí seus conhecimentos no curso de pós-graduação. E essas pesquisas, essas teses, né, dissertações produzidas, são a base aí que geram, né, a maior parte da informação que hoje a sociedade usufrui. Então, ela é feita dentro de laboratórios, dentro de universidades, né, em pesquisas, em temas específicos, né, que vão colocando tijolinhos de conhecimento, né,
E assim a gente vai avançando em temas, conhecendo melhor novas realidades, conhecendo novas estratégias e tomando decisões assertivas, né, baseadas na ciência, que nos permitem progredir. Então, ela é basicamente feita, né, dentro dos programas de pós-graduação, com apoio, né, da CAPES, do CNPq, da FINEP, dos órgãos de fomento, mas hoje, cada vez mais importante, né, também com parcerias com a iniciativa privada. São fundamentais para manter essa estrutura em funcionamento, né? O custo não é baixo, a gente manter essas fazendas experimentais requer bastante investimento, mas esse investimento ele retorna e com bastante superávit para a sociedade. Mas é importante, né, que a gente consiga, tenha recursos, né, para continuar com fazendas no melhor nível possível para que a gente teste essas novas possibilidades, novas tecnologias para avaliar se elas são viáveis ou não e avançar em termos do que vai ser efetivamente empregado no mercado. Exatamente, né, Mari? Eu acho que tem que ser uma constante, né? Está sempre evoluindo, porque quando a gente pensa no papel fundamental da pesquisa, é realmente retribuir todo esse investimento, todos esses estudos para a sociedade. E como que a gente retribui isso? Formando profissionais, trazendo novidades, e que esses profissionais possam aplicar isso no mercado de trabalho e nas fazendas, né? Na pecuária de forma geral. Eu acho que a gente tem ciclos ali de alunos formando aí mais ou menos a cada 5 anos, né, da graduação, e depois se você contar alguma pós-graduação, alguma coisa, então, a cada 5 anos você tem uma leva nova, então, essa turma que está formando agora, em 2023, eles não podem ter o conhecimento que a gente usava lá 30 anos atrás, então, tem que ter essa evolução para que sempre a gente consiga atingir melhores níveis de produtividade, né? Com certeza, e esse é o desafio, né? Essa atualização ela acontece muito rápido. E as instituições que têm uma base forte de pesquisa, elas têm que estar atualizadas. Caso contrário, elas não fazem pesquisa de ponta, a gente não vai produzir algo inovador, consequentemente, a gente não publica. Né? Então, as que conseguem publicar, que têm né, uma contribuição maior né, nas atividades de pesquisa, acabam refletindo uma qualidade melhor também no ensino, uma formação de profissionais atualizados, né, frente aí às tecnologias que às vezes nem estão no mercado. Muita coisa que a gente testa aqui, ou teses que a gente está fazendo, são primeiras ideias, né? A gente está explorando esse novo, mas que com o passar do tempo, né, com repetição, com a gente testando, avançando, testando, vendo qual a melhor forma de adotar essas tecnologias, a gente tem conseguido avanços. Né? Então, a pesquisa é fundamental para que a gente forme profissionais qualificados. E hoje, né, a gente tem no mercado diversos profissionais aí, uma formação muito boa. E esses profissionais acabam fazendo a diferença no sistema de produção, né, que avança na mesma proporção. Então, acho que todo investimento que o Brasil fez em termos de ciência agropecuária, hoje ele reflete né, nos números que a nossa atividade agropecuária atingiu. Né? E tudo isso foi fruto de muita pesquisa. Aqui no FV, né, ela é uma pequena senhora de 97 anos, mas 97 anos atrás ela surgiu com esse intuito, né, de diversificar o agronegócio, na época que a gente só tinha café como principal produto agropecuário, e toda a crise do café, e ela trouxe diversidade, introduziu citros, cana, soja, frango, bovinos, que não eram comuns 100 anos atrás e que hoje fazem falta né, das exportações agrícolas do Brasil, graças a esse conhecimento que foi gerado, a adaptação e a pesquisa né, dessas cultivadas aos ambientes tropicais, que permitiram né, avanços consideráveis em todas as culturas agrícolas. Né? E não fossem esse investimento, acho que dificilmente a gente teria hoje o agronegócio que a gente tem. Com certeza, né? O pontapé ele precisa surgir de algum lugar, e nesse caso foi dentro das universidades, através das pesquisas, né? E como que está a posição do Brasil hoje em relação às pesquisas para a pecuária, quando a gente faz um comparativo com outros países? A gente tem avançado bastante, né? Que as publicações, o nosso prestígio, ele tem surtido efeito, né? Em índices, em citações, né? Eu acho que a gente tem feito um respaldo grande hoje da comunidade científica. Basta ver a evolução que a gente teve em termos de participação de brasileiros no corpo docente internacional. A gente tem diversos alunos que a gente forma, capacita e que são contratados né, por universidades do mundo afora, mostrando que a gente tem muita qualidade. E se eles estão tomando esse espaço, né, ou atingindo essas posições,
quer dizer que o trabalho está sendo bem feito. A gente tem feito uma pesquisa de excelente nível, né? A gente consegue acompanhar essas evoluções, mostrar o trabalho que sempre tem sido desenvolvido e esse respaldo ele existe, sim, né? A gente é reconhecido, né? A gente é citado, a gente é convidado a participar de comitês editoriais, de periódicos, coisa que não era muito comum, né? Há 30 anos atrás. E esse espaço, né? Ele veio sendo conquistado graças a esse investimento, a esses avanços, né? Que as instituições de ensino, pesquisa receberam, que permitiram, né? Avançar em termos de pesquisa e fazer pesquisa no nível da fronteira do conhecimento, ou não ficando atrás de ninguém, né? Competindo de igual para igual em termos de qualidade, em termos de potencial, né? De inovação e produção científica, né? Acho que hoje a gente avançou bastante, claro que a gente sempre quer melhorar, acho que, né, tem ainda muito a crescer, mas a gente observa, sim, uma evolução, né, da inserção internacional aí das pesquisas nacionais, né, quando a gente observa aí as últimas décadas. Bacana. E o legal é que as pesquisas, né, no Brasil, elas tendem a... Né, o objetivo é sempre trazer para a realidade brasileira, né? Então, como você falou, no passado a gente tinha uma pecuária extremamente extensiva, ninguém falava de confinamento, ninguém falava de medir nada, de pesar o animal, de acompanhar a evolução. E hoje a gente tem um avanço enorme graças à pesquisa. A gente falar de melhoramento genético, surgimento das raças de cruzamento industrial, falar da nutrição, surgimento de novos aditivos, de novos moléculas. Só alguns exemplos aqui para os nossos ouvintes, né, professor? Para entender o quanto que a gente pode além, né? A gente já caminhou e o quanto a gente ainda tem espaço para crescer, né? Com certeza, né? Em todas as áreas do conhecimento, né? Acho que a pesquisa tem dado contribuições relevantes e, né, o importante aqui no Brasil é que essa pesquisa é aplicada no campo. Então, na parte de reprodução, o Brasil é referência em reprodução, né? A gente faz muito mais transferência de embrião, inseminação artificial do que os nossos competidores. Isso reflete, né, no melhoramento mais rápido da nossa genética e na eficiência que a gente ganha, né, ano após ano, com esse investimento em pesquisa. Então, vários exemplos podem ser dados, né, no sentido de como, né, isso rapidamente retorna, né, todo esse investimento que é feito para o mercado avançar, né, nessas questões de inovação. E quando a gente fala aí dentro da Universidade de Viçosa, como que está a parte da pesquisa, os avanços, quais as realizações mais recentes aí do grupo de pesquisa? A gente tem um programa de pós-graduação consolidado, né, nível 7 na CAPES. A gente consegue, né, ainda gerar um quantitativo bastante elevado de produção científica, né? Temos buscado publicar em periódicos de alto impacto. A gente melhorou muito, né, o acesso das nossas pesquisas aos principais periódicos, conseguimos avançar bastante. Temos investido também em infraestrutura, né, para conseguir acompanhar esses avanços tecnológicos. A universidade, aqui no caso da FV, ela está muito bem estruturada, né? A gente tem 15 fazendas experimentais aqui na zootecnia, a gente conta com frigorífico experimental dentro da unidade, fábrica de ração, e então a gente consegue, né, junto aos demais laboratórios que o departamento dispõe, fazer análises bem detalhadas, né, dos fenótipos, dos tratamentos, que permitem a gente fazer pesquisa de ponta, mas isso depende de investimento, né, e o programa, né, os pesquisadores têm que estar constantemente submetendo editais, tentando captar o recurso para que a gente possa ter e construir essas instalações necessárias, né, para a gente fazer as pesquisas de ponta. Então, aqui a gente tem um centro também recém-inaugurado, que a gente denomina de Animal Housing, né, com inauguração recente aqui, um projeto da FINEP, no qual a gente estuda a pecuária digital com bastante detalhamento, né? A gente conta com um aparelho de densitometria, um centro cirúrgico para realização de pequenas biópsias e coleta de material, né? Além de toda a parte de monitoramento, tanto de consumo quanto de pesagem, integrados, né, a sistemas de visão computacional. Então, um prédio enorme que foi construído com essa finalidade, né, para que a gente tenha a estrutura necessária para avançar nessa área de zootecnia digital. Então, acho que, dentre os vários exemplos que a gente poderia citar aqui, certamente essa é, né, uma grande contribuição, um grande avanço que a gente vem conquistando, seria, né,
a gente integrar esse conhecimento de inteligência artificial, de visão computacional ao ambiente, né, da produção animal e, com isso, desenvolver ferramentas, né, que futuramente estarão disponíveis aí para utilização no mercado. Então, né, se eu pudesse destacar uma área, certamente a zootecnia digital ou a pecuária de precisão, né, seria aí um destaque relevante que a gente vem investindo bastante nos últimos anos. Muito bacana, hein, professor? Parabéns aí por toda a dedicação e dá para a gente perceber que é um centro de pesquisa de ponta mesmo, que vai trazer materiais científicos ali, a parte de pesquisa científica, com muita qualidade, com muita precisão. E isso tudo vem muito auxiliado ao uso de tecnologias, né, professor? Porque a gente sabe que para mensurar tudo isso, muitas vezes a gente tem dados, tem inteligência artificial, tem sistemas automatizados, sistemas de gestão. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal qual que é o papel da tecnologia de precisão quando a gente fala de uma pesquisa. Não, é fundamental a gente ter uma excelente, não, quanto mais informações a gente conseguir coletar, né, mais informações úteis a gente vai poder extrair desse banco de dados, né? Então, uma coleta curada, esses equipamentos que funcionam e que tenham confiabilidade, né, na informação que está sendo gerada, são fundamentais para que a gente colete ou enxergue além do que a gente enxergava anteriormente, né, que é uma frase, eu acho que vai encaixar bem. Então, a gente hoje em dia consegue fazer esse monitoramento diário de consumo, monitoramento diário de pesagem, desenvolvimento corporal, que antigamente não era possível. E aliado a isso, a gente tem atrelado, né, a parte de visão computacional para auxiliar, né, a gente a extrair informações úteis de câmeras que podem vir a ser utilizadas para monitorar sistemas de produção. Para isso, a gente precisa ter uma informação confiável, uma pesquisa de qualidade, né, ter um corpo técnico que consiga desenvolver essas novas ferramentas e, assim que elas são testadas, né, e validadas, elas passam a estar disponíveis aí no mercado e alteram, né, a questão da eficiência, né, do controle, né, que quem está à frente do gerenciamento do sistema de produção vai ter, né? Então, quanto mais informação, mais preciso a gente vai ser, né, melhor vai ser a nossa dieta, melhor vai ser a nossa definição de ponto e abate, e, consequentemente, mais sustentável, mais eficiente nossa produção vai se tornar. Sem dúvida, porque quando acho que vocês vão fazer uma pesquisa, né, não é exatamente uma pesquisa só. Então, você vai levantar um maior número de dados variáveis possíveis que vão ser analisados no futuro por diferentes alunos, muitas vezes, né, professor? Um vai ser do mestrado, um vai ser do doutorado, outras vezes vão ser da graduação, com um bolsista que está ali, né, já formado. E, então, esse papel da tecnologia ajuda muito nessa questão de levantamento desses dados. E além disso, um ponto que eu gostaria de ressaltar é que todas as tecnologias, elas muitas vezes estão dentro dos centros de pesquisa, mas muitas vezes elas estão nascendo ou estão sendo validadas, né? Então, essa relação da pesquisa com essa parte da validação das tecnologias também sai de dentro das universidades, não é? Com certeza, é fundamental, né, para uma empresa ter credibilidade, que ela submeta o seu produto a uma avaliação independente, baseada na ciência, né, para mostrar se de fato, né, o que o produto pretende entregar de fato acontece, né? Acho que quando as empresas têm essa preocupação, né, e procuram a universidade para validar seu produto, a gente já enxerga que é uma empresa que vai ter um futuro, né? Porque de fato ela vai saber as limitações do seu produto, vai saber quando ele funciona, quando ele não funciona, né? Que é muito mais importante do que simplesmente vender, né? Se vender e não funcionar, acho que ela vai ter um tempo de vida curto, né? Isso vai prejudicar a imagem, né, e a própria confiança que ela vai ter do consumidor. Ao passo que, se ela conhece, se ela explorou bem, né, quais são as limitações do seu produto, ela avança muito e entrega, né, para o mercado algo que, de fato, ela tem confiabilidade que funciona. E funcionando, né, ela vai conseguir mais clientes, vai conseguir se manter no mercado. Então, isso é fundamental. E a universidade, né, por não participar da empresa, né, ela assume esse papel de fazer essa avaliação independente, que é importante, né, para os produtos aí que se apresentam no mercado, né, antes do consumidor decidir ou não pela sua aquisição. Então, quando a gente recebe, né, essas propostas e faz muita parceria com a empresa, é nesse intuito, né, de poder dar esse suporte, fazer essa avaliação
independente de qual é a real eficiência, de como que esse produto ou essa inovação aí pode ser bem aproveitada pelo mercado. E a validação, muitas vezes, é relativamente simples, né, professor? É só realmente para ter uma comprovação científica através de pessoas capacitadas, como pesquisadores, que realmente o produto funciona e vai entregar aquilo que ele promete. E eu acho que nesse momento que a gente vive de um boom de investimentos, startups do agro crescendo muito, a gente vê diversos produtos, diversas soluções tecnológicas nascendo, muitas vezes sem a validação, né? Então, tá no mercado, está disponível ali para um pecuarista, para o produtor usar, mas às vezes não tem essa validação. Então, é muito importante realmente esse papel da universidade, né? Com certeza, acho que isso é crucial, né? Então, a gente vai ter, sim, né, várias empresas que vão ser lançadas, que vão entrar no mercado, mas que não necessariamente vão entregar, né, um produto confiável e que, com o tempo, né, o próprio mercado consumidor vai acabar escolhendo, né, as empresas que vão Sim. progredir, aquelas que, de fato, não têm trazido tanta contribuição. Então, avançar, validar os produtos, né, entender, estar sempre testando, sempre melhorando, é fundamental para a sustentabilidade das empresas, né? Acho que a gente vê muitas empresas que nem sempre têm, né, uma validação confiável nos produtos que elas entregam. Isso nos preocupa, né? Porque, Sim. como pesquisadores, né, a gente gostaria de ter participado da validação, ou ter testado isso antes disso aí ser oferecido, ou prometer, né, milagres aí que nem sempre são condizentes com a realidade, mas de fato, né, a parte mercadológica acaba às vezes falando mais alto e a gente tem, né, algumas empresas que com o tempo elas vão se perder porque o produto dela não entregando aquilo que o consumidor espera, de fato ela não vai ter uma persistência muito grande. Exatamente. E além de fazer essa validação, né, dentro da universidade, dentro de do centro experimental, a empresa também ganharia, de certa forma, até um marketing, né? Porque vocês, pesquisadores, vão publicar um artigo referenciando esse produto, referenciando essa solução, e muitas vezes isso vai chegar em outro país, em outra pessoa, em outro pesquisador que vai ter interesse nessa mesma solução. Com certeza. E a gente está constantemente buscando novas formas de medir o que a gente já mede hoje. Então, Sim. nessa busca por novas tecnologias, nem todas funcionam, né? O fracasso faz parte do progresso, né? A gente sabe disso. Muitas vezes a gente testa uma câmera, um espectro, uma ideia, né? Uma hipótese, e não necessariamente ela se confirma, né? A gente precisa da repetição, da estatística, do rigor científico, para saber se aquilo de fato é relevante ou não, ou se não for, ele também é uma contribuição, né? A gente tentou de uma forma, ou tentou adotar uma tecnologia que não foi bom, publicar que não foi bom, é importante para a gente avançar, né? Para que isso lá no futuro se faça de uma forma diferente que viabilize, né? Muitas vezes a gente tem uma ótima ideia que quando a gente testa, né, a gente não tem o resultado que a gente gostaria, mas faz parte, o fracasso faz parte, né, desse progresso, e é importante publicar não só os resultados positivos, negativos, para que a gente avance no conhecimento, né, do que está sendo desenvolvido e assim, né, consiga de fato gerar essa inovação. Porque principalmente quando a gente fala de tecnologias, né, professor, a gente não pode lançar um produto hoje e não querer que ele evolua. Daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele vai ser outro produto. É natural essa evolução acontecer e com certeza outras validações vão ser necessárias também, quando a gente fala nesse sentido. E aí, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua bagagem aqui para o nosso público, se você pudesse elencar aí como foram os últimos 10 anos dessa parte de evolução de tecnologias para a pecuária. As 10 anos foram bastante trabalhosos, né? Acho que a gente conseguiu avançar em muita coisa. Acho que quando se falava de pecuária digital lá em 2013, quando a gente começou a mexer com isso, era ainda uma utopia, algo que o produtor enxergava como muito distante da sua realidade, pela questão do custo, pela questão logística, né? Mas, assim, 10 anos, o quanto a gente avançou em capacidade de processamento, bateria, câmera, resolução, internet das coisas, né? Tudo isso veio por uma enxurrada e essas novas tecnologias passam a estar disponíveis para a gente aplicar dentro do sistema pecuário, né? Que 10 anos atrás a gente teria muito mais dificuldade do que ele tem hoje, né? Com comunicação sem fio, né? A parte de sensibilidade, né? De melhor resolução, tudo isso avança muito rápido.
E a gente tem que estar sempre testando, né, esses novos equipamentos, essas novas tecnologias que nos são colocadas à disposição para avaliar, né, a sua possibilidade, a sua viabilidade de utilização. Pode citar como exemplo, né? Então, nesses 10 anos, a gente saiu aí de medidas bem manuais, ou quando a gente fazia uma imagem, né, a resolução não era tão boa, a gente tinha que fazer frame por frame, fazer apenas uma foto, e hoje a gente migra para o machine learning, no qual eu posso carregar um vídeo e ensinar o computador a extrair a informação que eu quero. Isso é impensável 10 anos atrás. E hoje essa ferramenta existe, ela não foi feita para a zootecnia ou para a pecuária, mas aqueles que têm, conhecem, que buscam essa informação, que estão atualizados, conseguem, né, incorporar essas novas ferramentas e começar, né, uma nova fronteira, né? Então, ele abre novas possibilidades. Tem o ChatGPT também como, né, um grande exemplo de como a inteligência artificial pode mudar as coisas, né? E em 10 anos, né, daqui a 10 anos, né, qual vai ser a capacidade dessas máquinas? Certamente serão muito maiores do que nos tempos atuais. Se a gente olhar 10 anos para trás, né, acho que a gente percebe que muita coisa mudou, muita tecnologia chegou e que, de fato, né, a zootecnia digital hoje, ela é realidade, né? Então, acho que a pecuária, ela se transformou e tem incorporado cada vez mais tecnologia. Demanda, né, uma atualização aqui da universidade, a contratação dessa área que não existia, né? Mas aqui na universidade a gente foi feliz de conseguir abrir uma área específica para isso, né? A professora Érica Schultz, que é professora lá no departamento de zootecnia, né? Ela vem cumprir ou preencher essa lacuna do conhecimento, né? Uma jovem pesquisadora que chega com novas informações, com novas ferramentas e que rapidamente a gente já incorpora, né, nas medições tradicionais que a gente utilizava até então para avaliar, né, quais são os benefícios dessas novas ferramentas. Então, isso avançou muito, né? Acho que e a gente não vê, né? Isso não chega num ponto de estagnação. A gente está constantemente inovando, recebendo novas ferramentas, melhorando a nossa capacidade de interpretar os dados, melhorando a nossa capacidade de coletar, armazenar e processar dados, e, consequentemente, a gente vai conseguir extrair informações cada vez mais relevantes ou pensar em produtos cada vez mais inovadores que, de fato, se entregarem aquilo que está sendo necessário, certamente estarão no mercado num curto espaço de tempo. Muito bom, Mário. Acho que um resumo bem resumido ali, né? Vamos falar assim, não dá para a gente abordar todos os tópicos aqui dos últimos 10 anos, mas deu para passar um overview ali, né? Um resumo para os nossos ouvintes. E o que eu acho bem bacana dessa parte da pesquisa é que muitas soluções que hoje estão lá no pecuária, no agro, de forma geral, muitas vezes nasceram de outro mercado, de outro ramo, né? Então, que foram aplicados para o agro num segundo momento. Então, vamos falar assim, um exemplo aqui, a parte de automação, provavelmente surgiu da indústria de alimentos, da indústria metalúrgica, da parte bem industrial, e hoje a gente já tem automações de nutrição de confinamento, automação de coleta de dados, né? Então, essa integração, ela é essencial também, mas precisa ter essa visão, né, de realmente trazer para a sua área e conseguir aplicar, não é mesmo? Com certeza, né? Essa multidisciplinariedade ela é essencial. Hoje a gente, né, integra pesquisadores da área das ciências da computação, da engenharia agrícola, né, em projetos da zootecnia, porque a gente precisa buscar esse conhecimento adicional, né? Mas assim, quando a gente integra e consegue agregar, né, essas novas ferramentas, a gente consegue fazer coisas diferentes. Senão a gente está enxergando cada vez mais longe, né? A gente tem espectro, hoje em dia a gente avalia um modelo 3D, hoje em dia ele é muito mais detalhado do que a gente conseguia há 10 anos atrás. A gente tem uma variedade nova, uma ampla variedade de sensores espectrais. O NIRS já é realidade em vários sistemas de produção, né? Satélites para monitoramento de pastagem, drones, vindo também, né, nessa linha de monitorar comportamento de confinamento, monitorar qualidade de pasto, todas as ferramentas que 10 anos atrás eram bem utópicas, mas que hoje foram desenvolvidas, foram testadas, estão, né, em pleno desenvolvimento ainda, nem todas estão prontas, mas que tem enorme potencial, né, para avançar nos próximos tempos, né, e junto com a pesquisa, junto com a dedicação aí, né, das universidades, né,
na avaliação dessas possibilidades, a gente ainda tem muito a conquistar e certamente a pecuária, né, tende a avançar e ser beneficiada com isso e, consequentemente, a gente produzir cada vez mais e melhor. Com certeza, professor. Eu acho que mais um ponto bacana aí dessa integração das novas tecnologias que vêm surgindo é que muitas vezes elas necessitam dessa validação, né, de um centro de pesquisa científico, como é o caso da universidade, aliado aí aos pesquisadores, mas que também elas podem retornar para a própria universidade, para a coleta de dados, como é o caso da nossa solução, né, o Intergado Efficiency e o Intergado Science. Né? Então, o Science está muito vinculado às universidades, aí na parte da coleta de dados de desempenho animal, balança, consumo, gestão de água, essa parte, e o Efficiency muito relacionado à evolução do melhoramento, né, com a eficiência alimentar. Certamente, são exemplos, né, de ferramentas que a universidade ajudou a desenvolver, né? A gente faz desde o começo, dos primeiros protótipos, né, eles foram testados aqui, a gente fazendo essa validação, a gente comemora 10 anos da publicação dessas validações agora em 2023, né, e de fato, sem esse avanço, sem esse teste, né, a gente não teria condição de fazer a avaliação que a gente faz hoje. Então, hoje, né, a parte de pesagem, a parte de consumo, a gente conseguiu economizar um tempo enorme que a gente gastava utilizando as ferramentas anteriores, de baias individuais, a pesagem, né? E isso economiza espaço, tempo, né, dos estudantes nessas coletas, que agora passam a ser automatizadas, e eles podem dedicar a outras áreas, como, por exemplo, né, explorar uma imagem, explorar uma câmera, que antes você não tinha tempo, ele tinha que estar lá varrendo coxo, pesando boi, né, que hoje o sistema faz de forma automatizada. Então, com certeza, isso gera ganhos, a gente entende muito melhor hoje como é que é a curva de crescimento do animal do que a gente conseguia anteriormente com uma pesagem manual. E isso nos ajuda, né, essa ferramenta, a testar outras ferramentas. Então, como que esse aditivo funciona, ele melhora a eficiência, ele melhora o ganho inicial, ele melhora o acabamento. Com essas informações coletadas de forma diária, a gente consegue entender muito melhor o funcionamento, porque a qualidade do dado, né, é muito melhor, muito mais dado, muito mais informação, desde que a gente saiba extrair as informações necessárias e interpretá-las de forma adequada, a gente pode avançar bastante no conhecimento do que a gente está testando. Então, é um avanço contínuo, mas certamente são equipamentos, ferramentas, né, que hoje nos trazem uma nova realidade em termos de geração de informação, né, e a gente espera que continue avançando. Então, a gente está nos cursos, né, nas balanças e esperando que um dia as câmeras possam fazer algo semelhante, né, que a gente acha que ainda não chegou no ponto de entrar no mercado, mas tem estudado bastante, avançado bastante, e acho que com esse avanço tecnológico, futuramente isso vai ser viável para ser incorporado no sistema de produção e, de fato, mais informação ainda vai ser gerada, coletada, e se elas forem úteis, né, o mercado vai se beneficiar bastante, o produtor vai conseguir monitorar e controlar muito melhor seu sistema de produção. Com certeza, professor. E aí, para a gente caminhar para o nosso encerramento, como que você vê o futuro da pesquisa em pecuária? Eu vejo um futuro promissor, né? A situação econômica hoje das instituições federais ela não é tão animadora, né? A gente tem uma restrição orçamentária que, de fato, nos aflige, redução do número de bolsas, a gente teve um período aí, pior, agora estamos na recuperação, mas teve um aumento no valor das bolsas, mas não acompanhou no número de bolsas. Então, os programas de pós-graduação, né, como o nosso aqui, tem sentido nessa deficiência e essa falta nesses cortes, e de fato, se a gente não investir, não recuperar, não retomar, né, esse investimento, isso acaba prejudicando, porque nos limita a avançar ainda mais. De fato, se a gente tiver um investimento, né, a longo prazo em pesquisa, certamente a gente tem muito a avançar. Agora, se o dinheiro não vier, as instituições forem depreciando, né, com o passar do tempo, por escassez de recursos, de fato, a gente não vai avançar o tanto que a gente poderia, vai perder em termos de competitividade e vai ser muito ruim. Então, hoje, né, a gente não tem o orçamento que a gente gostaria, acho que ele cabe em uma melhoria, a gente luta por isso,
e tem buscado fontes alternativas, né? Então, a gente convida todas as empresas a virem a ajudar nesse financiamento, a manter essa estrutura em funcionamento, porque ela vai ser vital para a continuidade do próprio agronegócio. Então, já foi o tempo em que as universidades dependiam apenas dos recursos públicos e federais, né? Hoje a gente precisa cada vez mais, né, contar com parcerias público-privadas para ajudar a gente a melhorar, né, nossa infraestrutura, a custear todas essas facilities necessárias para que a gente consiga continuar gerando informação de alta qualidade, né, na fronteira do conhecimento. Mas, por exemplo, né, a gente precisa constantemente estar renovando a nossa tecnologia, e isso depende de recursos. Então, hoje em dia a gente tem computadores cada vez mais avançados, mas se eu comprar um hoje, daqui 5 anos ele já não é o limite que eu teria, né? Eu vou ter máquinas muito melhores, num curto espaço de tempo se torna obsoleto, porque a tecnologia também avança. E se a gente tem recurso, né? Se a gente recebe investimento, obviamente a gente vai renovar e vai estar sempre, né, na fronteira do que existe disponível de tecnologia. E isso fortalece, né, a qualidade, o avanço, né, no conhecimento, e depois retorna para a sociedade. Agora, a falta de investimento realmente nos preocupa, ou o desinteresse, né, dos alunos pela parte acadêmica, ou pelas universidades, ou pela ciência, também é algo que a gente fica preocupado, né? A gente não acompanha isso, a gente sabe da importância, mas não necessariamente, né, a sociedade nos enxerga, né, com toda essa importância. Isso não é valorizado, se a sociedade não pressiona para que o investimento em pesquisa continue, que a gente continue tendo possibilidade de avançar, isso acaba sendo muito ruim, né? Então, a gente enxerga que temos um potencial enorme. O Brasil não parou seu crescimento no agro, pelo contrário, a gente está ainda na ascendência, temos muito a evoluir, muito a conquistar, né? Mas precisamos de recursos. Quanto mais recursos, mais pesquisa, mais conhecimento a gente tiver, melhor vai ser esse desenvolvimento, mais rápido a gente vai progredir, né? Ao menos erros a gente vai cometer. Então, é fundamental a gente apoiar, né, e valorizar as instituições de ensino e pesquisa que fazem diferença, né, do Brasil que a gente tem hoje. O interesse deve ser mútuo, né, professor? A universidade tem interesse, a sociedade tem interesse, as empresas privadas também têm esse interesse. Tem a parte dos alunos buscando uma formação, a pós-graduação ali, né, para dar continuidade nos estudos e nas pesquisas. Mas realmente o desafio é grande, mas é importante que tem espaço para tecnologias. A gente sabe das dificuldades, mas que ela sempre está aí no desafio, né, de quebrar essas barreiras, de conseguir novas parcerias e trazer cada vez mais tecnologia na mão do produtor, que possa ser aplicável, que seja acessível, né, que é uma coisa que a gente viu nessa evolução aí dos últimos 10 anos, vou falar assim, 10 anos até é recente, né, professor? Se a gente falar um pouco mais longe aí dos 30 anos, tudo parecia inacessível, tanto a parte de custos quanto a parte de possibilidades. E aí hoje a gente vê que é acessível, que é rentável. Existem estudos também na parte econômica trazendo essa rentabilidade, né, correlacionando aí a parte do investimento com o retorno. Então, tudo isso é fruto da pesquisa e é fruto do que vai ser entregue ao pecuarista, né? Com certeza, e a gente tem muito orgulho de poder fazer parte, né, dessa estrutura, né, assim, Sim. a carreira acadêmica nem sempre ela é a mais atrativa, né, a iniciativa privada acaba sendo uma fonte, acaba tendo condição, né, de remunerar bem melhor seus profissionais, comparado aí à nossa situação, mas isso aqui é meio que vocação, né, a gente que está à frente aí, a gente se dedica, acho que gosta, faz por paixão mesmo, porque nem sempre a remuneração ela é compatível, né, a gente acaba perdendo muito bons profissionais, às vezes para a iniciativa privada, que deveriam ser aqueles que formariam os novos pesquisadores, que dariam continuidade nessa história, mas que muitas vezes a indústria acaba absorvendo, ele não tem interesse de continuar na área acadêmica ou na área científica, né? O que assim, é ruim para científico é excelente para as empresas também, isso não é ruim, né? Ele vai levar, a indústria vai ter um profissional muito bem capacitado, que com certeza vai dar muito resultado, mas é ruim, porque a gente precisa dar continuidade nessa roda, né? A gente precisa de pesquisadores, formar novos pesquisadores, e é a universidade que forma, né? No final das contas,
se a indústria absorve, a gente não retém esses bons profissionais na academia, lá na frente vai reduzir a qualidade da pesquisa, vai reduzir a qualidade do profissional que a gente está formando, isso é muito ruim. E, de fato, né, a carreira acadêmica já foi muito mais atrativa do que ela é atualmente, né, principalmente no agro, já que a competição das empresas, né, a remuneração, ela é bem interessante. E, de fato, acontece, né, de muitos colegas, muitos profissionais optarem, né, por não seguir na carreira acadêmica, é difícil, né, a gente tem uma burocracia, ela tem suas peculiaridades, mas é importante, né, que essa profissão seja valorizada, né, que isso seja reconhecido para que a gente possa dar continuidade, né? Então, gerações vão se aposentar, novos pesquisadores, né, tem que chegar com a mesma dedicação para que a gente consiga, né, formar e gerar conhecimento de alto nível. Se a gente perde os melhores profissionais, não necessariamente a gente vai ter a mesma qualidade para entregar lá na frente. Né? E a remuneração, infelizmente, ela não favorece o lado da academia, né? Mas, né, também a parte de... A indústria acaba se beneficiando bastante também em receber esses profissionais que se dedicam, não, que optam, né, por não atuar na área acadêmica e ir diretamente para a parte aplicada, né, para uma empresa. Mas a gente sempre tenta lembrá-los de que as empresas, né, elas não vão formar profissionais, são as universidades que formam. Então é importante que as universidades estejam bem estruturadas, né, que a gente tenha aí bons cursos, né, para que a gente consiga entregar aí profissionais do melhor nível possível. Com certeza. E outro ponto legal também é que muitas vezes a pessoa que se forma ali, faz uma pós-graduação numa universidade, muitas vezes vai atuar com pesquisas dentro de uma empresa privada, né? Então também tem essa possibilidade que vai trazer inovação, que vai buscar tecnologias novas aí para fazer esse ciclo rodar, né? Que é mais importante. Com certeza, né? E a gente colocando agora esses cientistas também dentro da empresa, a empresa também tem condição, né, de desenvolver muito mais rápido do que ela tinha anteriormente. Então, também é nosso papel, é importante que tenha essa interação, mas é importante também que existam profissionais, existam, né, mão de obra que deseje continuar, né, na parte acadêmica para a gente conseguir avançar mais rápido. Sem dúvida. Bom, professor, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Acho que foi bem bacana o nosso papo aqui sobre essa parte das pesquisas, trazer um pouquinho aí da sua visão como professor, pesquisador, chefe de departamento, com bastante atuação aí nessa parte das pesquisas em pecuária. Eu que agradeço, foi um prazer e estamos à disposição. Então tá bom, professor, obrigada. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.